Bom dia pessoal! Esse é o clima de hoje, dia de Pentecostes. Olha só, hein? Que vibe, mano, que vibe. Foi nessa vibe que eu corri hoje. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre basicamente oração em línguas. Ó, o nome dessa música aí se chama Jesus em Tua Presença, do Gabriel Guedes, um dos meus cantores nacionais favoritos. Gabriel Guedes, se não conhece, cara, esse cara, na boa, no meio de um mercado gospel nacional com tão pouca pobreza. Um dia um amigo meu falou: Cal, é melhor se copiar uma coisa boa do que inventar uma porcaria. E quando eu vejo o Gabriel Guedes, eu vejo que ele é o cara que não é que ele copia, mas ele canta o que é antigo. Ele prefere cantar o que é antigo, bem cantado, do que inventar uma porcaria de música. E vamos ser honestos, né? Por pelo menos 2 décadas aí teve um declínio gospel muito forte na poesia, no salmo cantado da igreja. Era só uma frase cantada cada vez num ritmo diferente. E o que eu não curto muito na música nacional é que a gente precisa estar no beat, entendeu? Aí todo mundo fica aqui, ó. Deixa queimar. E no final parece uma alienação humana e eu não curto. Eu acho que o poder de uma música está na sua palavra. Inclusive o que condena uma música também está na sua palavra. Calma, mas você escuta música secular? Não existe música secular para quem é santo. A partir do momento que você escuta, deixou de ser secular. Secular sem Deus. Quando você escuta, Deus está ouvindo essa música. A questão é, eu não escuto música ruim. A música cantada, o que determina o valor de uma música é sua letra. Existem 3 tipos de música que você pode fazer. Você pode fazer uma música para Deus. Você pode fazer uma música em homenagem para algo, para alguém, que é a arte, que é uma música inspirada numa árvore, inspirada numa esposa, num filho. E o terceiro, uma música que engrandece Satanás, que enaltece as trevas, que traz tudo quanto é coisa ruim para tua mente. Então essa música deleta, mesmo que é um cara bacana, dane-se. Mesmo que for um cara crente, dane-se. Se a música tem uma letra ruim, não é digna de ser ouvida nem cantada. Então, Gabriel Guedes, fica aqui minha recomendação. Gosto muito desse caboclo. É um cara que tem assim, uma unção violenta. Por quê? Porque ele sozinho com o teclado ele leva uma multidão. Assim. Eu já estive presente em momentos que eu fui pregar e ele tocou antes de eu pregar. Que, cara, é impressionante o que esse cara faz sozinho dentro de um palco. Ele leva um estádio inteiro. É uma coisa tão pessoal dele, tão intensa, que eu fico realmente emocionado. Gosto de ouvir Gabriel Guedes. Bom, pessoal, nosso assunto de hoje vai ser oração em línguas. O que você sabe de oração em línguas? E essa é uma recomendação da irmã da Ereni, uma das nossas participantes ativas na nossa audiência aqui. E ela falou: Carl, será que um dia você não podia pegar e abordar só oração em línguas? Eu falei: nossa, não tinha pensado nisso. E hoje eu quero falar sobre oração sobrenatural em línguas. O convidado sou eu mesmo, eis aquele que vos fala aqui. E eu imagino que aqui a gente tenha pessoas que orar em línguas é natural, para outras pessoas não tão natural, e para outras é um bloqueio. Talvez você tenha um bloqueio em oração em línguas e hoje eu quero te desbloquear, quero te tirar os mitos por trás dessa ferramenta tão poderosa e sobrenatural que você recebeu de presente. Então, no final eu vou abrir para perguntas. Eu gostaria que você abrisse aqui teu coração e que você fizesse a pergunta mais capciosa possível. Sabe aquelas perguntas difíceis? Então, de repente eu vou conseguir responder com não sei. Mas enquanto isso, eu vou fazer o meu possível para espremer a Bíblia e te responder biblicamente sobre esse princípio tão sublime que é a oração em línguas. Oração em línguas é algo sobrenatural, é algo que a ciência não explica. O valor fundamental dessa manhã, eu quero que você entenda que a Bíblia diz: se vivemos no Espírito, ande também no Espírito. Se viveis no Espírito, andai também no Espírito, está em Gálatas.
Esse é o valor fundamental. Esse texto me faz entender que existem dois tipos de crente. Crentes que vivem no Espírito e outros crentes que, além de viver no Espírito, eles andam no Espírito. E aí, o que é viver no Espírito, Cal? Viver no Espírito é você comprar, vender... Não, desculpa, é você ir para a igreja, você cantar, você orar, você ir no grupo familiar, você ir na igreja doméstica, você fazer o jejumzinho que você faz, é você fazer os votos com Deus, você ter uma vida íntima com Jesus. Só que é sempre baseado num ato sagrado, é sempre baseado numa agenda. Só que você está dizendo, se você vive no Espírito, então ande também no Espírito. E andar no Espírito aqui eu entendo que é enquanto eu ando, enquanto eu faço, enquanto eu compro, enquanto eu vendo, enquanto eu levo meu filho na escolinha, enquanto eu vou correr na rua, enquanto eu vou numa festa de aniversário, enquanto eu estou num casamento, enquanto eu estou fechando um negócio, enquanto eu estou parcelando um carro, enquanto eu estou comprando uma carta de consórcio, ande no Espírito. Esse texto está eliminando toda a fronteira que a religião coloca entre a vida e a espiritualidade. Esse texto ele tira a fronteira, não existe esse muro entre a vida e a espiritualidade. Outro texto diz, o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. Sabe o que isso significa? Que para você não existe mais o santo e o profano, não existe mais o sagrado e o secular. Não existe, por quê? Porque aonde você chega, ele chegou. Aonde você toca, Jesus está tocando. Aonde você compra, Jesus comprou. Aonde você vende, Jesus está vendendo. Cristo em nós. Cristo em nós. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso precisa ser mais prático, pessoal. Isso precisa ser mais assim, menos mito. Isso precisa ser... A gente cresceu num ambiente religioso, então quando começa a oração, a gente já perceba assim, ó, sempre tem no meio do grupo um cara que é mais comunicativo, falastrão, sanguíneo, cara arroz de festa e tal. Normalmente esses caras, quando você começa a falar da Bíblia, começa a falar, vamos orar, é o primeiro que... E aí ele fica tímido, ele se sente acuado, ele se sente exposto, ele se sente desconfortável. E quantos de nós já nos sentimos assim? Onde você está assim no meio de uma festa e de repente alguém fala, vamos orar. Você fala, ai, para que orar aqui? Por quê? Porque a gente imagina, idealizou que orar é uma coisa, festar é outra. Ir para a igreja é uma coisa com Jesus lá e, sei lá, ter uma vida sexual é outra coisa. Então de repente você não consegue imaginar você transando e orando na mesma hora. Você não consegue imaginar você num jantar romântico lá no alto de uma tower, assim, de uma torre lá em Miami, olhando toda a cidade, e no meio daquele terraço você orar com a sua esposa e dar uma palavra profética sobre o futuro dela. De repente você não consegue vincular a vida com a espiritualidade. E hoje eu quero eliminar essas travas que te deixam alienado. Por quê? Porque quando você está na igreja você é crente, quando você está fora da igreja você não consegue ser crente, você é não crente. Você é alienado no ambiente que você frequenta. E isso torna você beta. Quando na verdade eu e você, nós somos sal e luz. Isso significa que você precisa ser alfa nos ambientes que você frequenta. Como assim, Cal? Você precisa dar sentido para um churrasquinho entre amigos. Você precisa dar sentido para uma festa de aniversário. Você precisa dar sentido porque festa de aniversário infantil, você já percebeu que é bom para as crianças, mas chato pra caraca para os pais? Meu, o negócio é... Eu aqui com a Aline, eu sempre falo, Aline, é o seguinte, a gente vai fazer uma festa para as crianças, churrasco para os pais. Por quê? Porque, cara, é muito chato, mano. Você vai lá, daí fica lá aquelas fotos, o painel, aí o puff caindo em cima do brigadeiro, o ursinho puff caindo nos brigadeiros, os balões soltando em cima. A mãe mais preocupada em fazer a decoração e sair bonita na foto do que realmente celebrar com as pessoas. E aí várias vezes eu fui em festas de aniversário infantil e quando eu fui embora eu falei, nossa, tipo, sabe, sensação de, cara, perdi tempo. Só que não é que perdi tempo, é que eu olho e falo, pô, podia ter mais sentido isso aí. A gente podia dar sentido. Uma festa de aniversário de criança, a gente devia pegar a criança, colocar ela no centro, assim, ó, e ter pessoas que falam assim, Taylor, o tio quer dizer pra você, Taylor, que você é um dos meninos com a mente mais brilhante que o tio conhece. Taylor,
A gente quer dizer que o teu futuro vai ser brilhante. Taylor, a gente quer dizer que você é destemido. E de repente a gente não passa despercebido que a gente tem poder para dar sentido para vários momentos. E na verdade a gente não dá. Por quê? Porque a gente dissocia a espiritualidade da vida cotidiana. E esse texto está dizendo, se você vive no Espírito, ande no Espírito. Cara, faz o seguinte, seja crente o tempo todo. E o texto dessa manhã, que eu quero que você guarde, é baseado, eu vou citar vários textos, mas é baseado nesse texto que eu quero que você entenda. 2 Timóteo 1,7, 2 Timóteo 17, essa é a senha de hoje. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas tem dado espírito de poder, amor e moderação. A base para você viver uma vida extraordinária no sobrenatural é você entender que você não pode ser um idiota crente. O nosso temor, na verdade, é de a gente se tornar um fanático. O nosso espírito de covardia é, na verdade, a gente falar assim, eu preciso ponderar, porque senão eu vou parecer um fanático. No medo de ser fanático, a gente deixa de ser crente. E esse texto está dizendo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Quando você vai orar por alguém na rua, você tem vergonha. Quando você vai orar por alguém, de repente, por cura dentro de um hospital, o que te trava? Vergonha e covardia. Quando você vê uma situação de injustiça, o que te faz você não parar o carro, descer lá e conciliar, ser um pacificador? Covardia. Nós não recebemos de Deus. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio é a chave do poder e do amor. Equilíbrio é a equação da fórmula entre poder e amor. Deus te abençoe, amor. A Aline vai fazer uma ecografia agora, pessoal. Ela tá ruinzinha já faz 3 dias aqui, aquela coisa de gestação, náusea, mal-estar. Agora ela está indo lá fazer a ecografia. Mas o que eu estava querendo dizer? A igreja tradicional, eu vou contar um pouco da minha história. Eu cresci conhecendo primeiro o inferno, o diabo, Satanás. Depois me apresentaram o Espírito Santo, o lugar celestial em Cristo. Depois me apresentaram a igreja gloriosa. Depois me apresentaram a invencibilidade daquele que é maior em nós do que o que está no mundo. Mas primeiro, antes disso, me alopraram a cabeça, colocando nos meus olhos tudo que era do diabo. Isso aí é do diabo, aquilo lá é do diabo, vaidade é do diabo, brinca do diabo, tomar vinho é do diabo. Às vezes eu estou tomando um vinho aqui, a Aline fica louca da vida, fala, para que tomar vinho? Por isso que daí eu respeito aqui o ambiente e jogo o chimarrão. Mas eu não escondo de tomar vinho de ninguém. Por quê? Porque eu fui o cara lá atrás que deletava alguém se eu visse ele tomando vinho. Quando eu tenho com vinho e faço uma rede social, um stories, uma vez eu estava com o Paulo Sérgio, jogador de futebol, a gente estava lá em Stuttgart, e aí eu fui comer uma pizza com ele e tal, conversei com ele. E aí eu pedi um vinho, a gente comeu ali à noite e tal. Quando eu fui tirar uma selfie, ele falou, cara, você não vai tirar o vinho da mesa? Eu falei, não. Cara, mas isso aí vai escandalizar os irmãos. Eu falei, será que vai escandalizar o irmão? Ou será que eu que vou identificar o fariseu dentro dos irmãos? Ou será que eu que vou denunciar o religioso que está travestido de aleluia entre nós? Por quê? Porque eu não tenho nada contra que você não beba. Assim como eu não tenho nada contra se você resolver nunca mais tomar coca. Eu recomendo. Eu, por exemplo, não tomo coca. Raramente, se estiver no deserto e faltar água e tiver uma coca, eu tomo uma coca. Mas um dia eu decidi que eu não vou tomar coca. Por quê? Porque coca é mais letal do que o vinho. Nossa, Carol. Mas a Bíblia diz, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Não está falando para não tomar. Não vos embriagueis, está falando sobre overdose. Está falando sobre você hiperdosar. Só que é interessante, né? Porque a gente fala, não vos embriagueis do vinho, mas esquece que os crentes se embriagam da Coca-Cola. Coca-Cola só não te deixa bêbado porque não é alcoólico, senão tinha um monte de crente bêbado todo dia de Coca-Cola. Coca-Cola é um lixo artificial.
Coca-Cola, segundo um amigo meu, um pastor doutor, falecido agora, ele fala que Coca-Cola foi feito nas trevas, foi feito no inferno. É um produto que veio de Satanás. Ele era muito louco, Dr. Verde. Ele sempre falava isso. Coca-Cola é do inferno, de tão letal que é. É canceroso, faz mal para os teus ossos, faz mal para a tua saúde. É artificial. Você entender, no começo dos anos 80, um ser humano comia no máximo 2 a 4 colheres de açúcar por dia. A média de um ser humano ingerir açúcar, se fosse traduzido em colheres de açúcar, era 2 a 4 por dia. Hoje a média é 28 colheres de açúcar por dia. E aí foram pesquisar e falar, ué, mas por que subiu tanto os níveis de glicose, os níveis de açúcar no sangue das pessoas? Aí chegaram na conclusão que era a porcaria do refrigerante. A droga do refri. Refri é uma droga. Esconda dos teus filhos. Ah, cara, meus filhos gostam muito, então mistura com água. Isso que eu faço aqui em casa. Eu coloco 2/3 de água e 1/3 de guaraná. Por quê? Porque é só para dar aquele gosto. Na verdade, para adoçar a água, eu uso de açúcar o refri. Mas não faça isso. Só que esse texto está dizendo, não vos embriagueis do vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aí o religioso, ele sempre revoga de não se embriagar do vinho. Só que ele não entende que é uma sentença, uma orientação, enchei-vos do Espírito. Nossa, como assim? Não, esse texto está falando assim, enche do Espírito. Não está te sugerindo. Paulo aos Gálatas não está te sugerindo. Se eu não me engano é Gálatas ou é Coríntios talvez. Enchei-vos do Espírito. E hoje eu quero falar sobre esse cheio, esse transbordar do Espírito. Por muitos anos a igreja histórica, e quando eu falo histórica é a igreja tradicional, tradicionalista, aquela igreja que os valores estão acima das pessoas, aquela igreja que os protocolos são mais importantes do que a salvação de almas, aquela igreja que insiste em deixar a arca limpa, e de repente você está tão perfeito que não tem salvação, não tem criança, não tem renascimento, não tem gente nova na igreja, 70 anos. Essa igreja, ela é zelosa, como o judeu. A Bíblia diz, eles têm zelo por Deus, mas sem entendimento. Por quê? Porque se eles tivessem entendimento, eles agiam diferente. Essa igreja, ela não flui nos dons. Essa igreja, ela não ora em línguas. E eu fui dessa igreja. Eu sou um cara hoje carismático, pentecostal. Sabe por quê? Porque eu sou filho de um dos caras mais tradicionais da história. O meu pai é um dos caras mais tradicionalistas que você pode conhecer. Ah, Carl, então você está pegando e se rebelando. Não. Só que eu fui para os dois extremos e vi que na verdade o segredo é viver no meio. Por quê? Porque no meio você tem do todo. Eu não preciso ficar nem tradicional, nem pentecostal. Eu posso ser pentecostalmente tradicional. E aí, eu sou filho de um cara que vai morrer sem nunca ter falado em línguas. Meu pai, um dia tinha que entregar um troféu para ele e falar, pai, aqui ó, você tem um troféu, porque você foi macho demais para aguentar uma vida cristã que você teve sem orar em línguas. Por quê? Porque é a mesma coisa que você correr uma maratona de 42 km sem tomar água, sem se alimentar de carboidrato. Meu pai fez isso no ministério. Ele não se alimentava. E eu já vou te explicar que assim como a comida é a substância que nutre o corpo, orar em espírito é a substância que nutre o teu espírito. Orar em línguas é a substância que supre, que nutre, que hidrata o teu espírito. Olha que interessante, antes de a gente começar, eu vou falar hoje sobre os dons, e aí eu vou entrar sobre oração em línguas, mas pondere comigo alguns fundamentos. A Bíblia diz, orem primeiramente no Espírito e depois no entendimento. Olha que interessante isso aqui. Orem, 1 Coríntios 14:15 diz assim, então o que farei? Orarei com Espírito, mas também orarei com entendimento. Olha que interessante, a Bíblia está dizendo que tem duas dimensões de oração. Você pode orar com o Espírito, mas você também pode orar com entendimento. A questão é que a igreja histórica sempre ora com entendimento, mas não ora com o Espírito. Porque a oração do Espírito não é em Espírito, é orar no Espírito. E aqui está se referindo a variedades de línguas, dom de línguas.
Como assim, Cal? Não, não é quem disse. Ué, quando você ora no entendimento, você já está orando em espírito. Não tem como desligar o espírito do teu entendimento. A questão é que esse texto está falando assim, orem em espírito, mas também em entendimento. Cante com espírito, mas também cante com entendimento. 1 Coríntios 14, 15. Segundo, pondere comigo o segundo fundamento. Se renovem no espírito do vosso entendimento. Efésios 4, 23 diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O teu entendimento é um espírito. E vos revistais do novo homem, criado segundo a imagem de Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Se renove no espírito do vosso entendimento. Existe o entendimento, e aí você pode se renovar só no entendimento. Mas existe um espírito do seu entendimento que você pode também se renovar no espírito do entendimento. E aqui a gente está falando na quarta dimensão. Eu cresci ouvindo meu pai falando que com 18 anos ele foi para o seminário. Lá no seminário ele se trancou uma semana dentro do quarto dele e ele clamou para Deus para orar em línguas. Ele falou, Deus, se é da tua vontade, você vai me dar esse dom. E aí meu pai nunca orou em espírito, nunca orou em línguas. Aí eu cresci, olhei lá e falei, cara, se o grão-mestre não ora em línguas, eu também não preciso. Se o meu daimon lá não ora em línguas, eu que sou lá o binário da perna direita, também não preciso. Só que com 18 anos eu tive um choque de realidade que eu falei, cara, Deus não tem netos. O cristianismo do meu pai não é meu. A revelação é crescente. O que meu pai sabia até então é muito limitado. Eu não vou ficar no que meu pai sabia. E aí a partir disso empilhei tudo que meu pai me ensinou e comecei a buscar novos níveis de profundidade. Eu me lembro que em 2002 eu fui para Pato Branco e teve lá um retiro muito louco com os filhos do homem. Foi no primeiro CD chamado Somos Teus Filhos. Somos Teus Filhos, essa terra é nossa herança, nem as coisas do Egito puderam nos impedir de te amar. Cada dia mais, mais e mais. Ali começou. Samuel Barbosa estava nesse retiro, foi fruto desse retiro. Nesse retiro eu vi assim, dos maiores desequilíbrios do Espírito Santo na minha vida. E aí eu cheguei assim e fiquei 4 dias lá, cara. Eles fizeram um tabernáculo de lona preta. E aí um dia de manhã eles começaram a gritar, Deus está falando todo mundo, boca no pó, boca no pó. Não, primeiro a gente estava na fila do café. Aí uma tiazona assim, 2x2, sentou no canto do palco, pegou o microfone e começou, ô Senhor, Deus está me falando para todo mundo tomar banho, vão tomar banho, se purifiquem, se limpem, se não sei o que. Aí, cara, forçaram a gente a tomar banho. Aí quando eu fui pegar o sabonete para tomar banho, não, sem sabonete, sem shampoo, sem escova de dente. Por quê? Porque tudo aquilo ali é impuro. Aí você vai jogar no teu corpo, é para se purificar com água. Nossa. Aí eu já tava ali assim embolado, né, cara? Já tava bem louco, fariseu de fariseus. Nossa, cara. Aí beleza, voltamos. E aí era assim, era um campão de futebol, com umas lonas esticadas, acampamento mesmo. E aí os banheiros era lona preta, com só os tubos da Tigre assim, com a água saindo direto gelada, 7 horas da manhã. Aí beleza, tomamos banho lá, cara, já louco da vida. Chegamos no café. Aí na fila do café a tiazinha pegou de novo o microfone. Meu Deus do céu, porque o senhor tá me falando, todo mundo boca no pó, boca no pó, boca no pó. Cara, a galera começou a sair da fila, parecia romaria. Foi o lugar de maior alienação coletiva que eu já passei na minha vida. 400 jovens. E eles começaram a descer assim, tinha um barranco para baixo. E aí tinha uma terraplanagem onde passava um trator do tamanho de um campo de futebol. E esse povo começou a se ajoelhar naquela terra vermelha de Pato Branco. Começaram a se enrolar, começaram a enfiar a boca no pó no nariz, a boca no pó, começaram a jogar pó na cabeça. De repente eu olho pro lado assim, ó, aparece 12 pastores com umas túnicas azul, rapado a cabeça. O meu pastor na época com a cabeça rapada, não entendendo nada, descendo ali que nem um bobalhão. Eu falei, nossa, que trouxa, mano. Porque daí foi assim, tipo, nossa,
Tudo bem, né? Quando você vai lá no retiro da outra igreja e a ignorância é deles, tudo bem. Mas quando você vê teu pastor ali, aí quando eu olho meu pastor, receba, receba, aí está, receba, receba. Cara, eu não conseguia. Eu e mais 4 pessoas. O Ciro tava na época junto comigo, a gente ficou assim, sentado lá em cima assim, cara. Olhava aquilo, falava, não. Porque a gente conhecia Jesus, a gente conhecia a Bíblia, sendo tão religioso, mas eu conhecia. E aí, para minha decepção, só quem passou por ali pôde entrar no tal do tabernáculo. Aí eu falei, é muita palhaçada isso aí. Saíram dali, começaram a pregar, os cultos iam até 4 da manhã. E era só assim, ó, deita no chão, põe tua mão no ventre. Tá sentindo dores de parto? De repente é uma marada, ô Senhor, tô com dor de parto! Ali começou, acho que a geração dos boiola da igreja. Me pega em teus braços, me gira no ar. E começaram a mandar os homens colocar a mão no ventre para gerar filhos. Só que gera filho, na verdade, é mulher, não é homem. Cara, foi 4 dias sinistros, mano. 4 dias do cão, para falar bem a verdade. Resumindo, voltei, nunca mais fui naquela igreja. Hoje esse pastor é colega, respeito. Aquela geração ali teve uma diáspora. Um é pastor da IMP, o outro é pastor da Presbiteriana, o outro foi ser pastor lá no Bola de Neve, o outro é pastor no Canadá, o outro é pastor desviado, o outro é evangelista, cara, mas era gente muito boa, tinha mais de 250 jovens naquela igreja. Só que ali eu entrei numa crise profunda, no alto dos meus 19 anos, e falei, Deus, o que é verdade, mano? O que é verdade? Porque eu venho lá de casa e falo, tem zebra lá. Na religião, no tradicionalismo, tá errado. Só que agora você me joga lá no extremo do pentecostalismo. Isso aqui é uma aberração. Quando eles saíram dali, eles passaram por dentro do tabernáculo, eles abriam aquelas latas de azeite lisa, óleo lisa, abriam a boca em cima e tá na galera. Jogavam na galera, aí eles saíam lá. Saiu assim, histeria coletiva, loucura. Aí dali o cara começou a pregar e de repente ele puxou uma peixeira desse tamanho, uma faca desse tamanho aqui, ó, cravou no bumbum, pá! E começou a aloprar, cara, Foi o irmão do Cris Batiston, o Juliano. Aí ele começou, pessoal, porque é isso, porque é aquilo, porque foi por causa de você e tal, você não merece, porque Aí assim, ó, tipo, você é um lixo e Jesus é tudo. E nisso entra um trazendo um cordeirinho. Aí fizeram um maior terrorismo em cima daquele cordeirinho. E aí pegaram e foram e sacrificaram 2 ovelhas, assaram e comeram com pão asmo. Mano, 2001, era muita ignorância. Com todo respeito e carinho por esses caras que eu amo até hoje. Mas vamos falar a verdade? Equilíbrio zero. Zero de equilíbrio. Só que foi ali que começou. Foi ali que Deus me acessou o lugar que eu não queria que Ele acessasse. Porque eu voltei para casa em crise. E Deus falou assim, eu te levei nos 2 extremos para você entender que você precisa viver o meio disso. Errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Ei, só a escritura é continuar errando. Não, mas nós somos biblicistas. Nós somos o pequeno rebanho. Nós somos os nobres de Bereia. Tudo que eu escutava lá em casa, mano, era Bíblia. Chegava uma hora, eu vou te mostrar, só para você ter uma ideia. Essa Bíblia aqui, ó, é lá daquele tempo, ó. Só pra você entender, ó. Ó como que eu li a Bíblia. Isso aqui eu tô falando nos anos 97 a 2005. Será que eu li a Bíblia? Ó. Ó. Só que a questão que eu lia ela sem espírito. Ou melhor, não lia no espírito. Eu lia no entendimento, na razão. Eu era um reformado, xarope. Sorte que não tinha internet, senão vocês não iam aguentar eu na época. E cara, eu era um debatedor. Olha isso aqui. Tá em Atos, ó. Ó. Mano. Olha aqui. Será que eu li a Bíblia? Isso aqui é no tempo que não tinha aplicativo, tá? Faz uns 12 anos já que eu só li no aplicativo.
Isso aqui é 12 anos atrás, o que eu lia na minha adolescência de Bíblia, tá? 3 vezes por dia a gente tinha culto lá na chácara do meu pai. 3 vezes por dia. Coitado, tem gente que pensa que meu negócio não é teologia. É que eles não sabem desse capítulo da minha história, nem conto, nem quero que saibam. Eu tinha um Gamaliel dentro de casa. Meu pai leu mais 5.000 livros. Meu pai foi um dos maiores teólogos da geração dele. Estudou em Criciúma, na Suíça. Só que tudo que meu pai sabia era aqui, ó. Muito zelo por Deus, mas pouco entendimento. E aí Deus me levou no meio. O pentecostal, o tradicional, ele tem muita Bíblia. Bíblia. Tem que estar na Bíblia, tem que estar na palavra. Beleza, tá bom. Aí vai pro pentecostal. É poder de Deus. Poder. Curas. Poder, cura. Aí você olha e fala, irmão, cadê a palavra? Naquele retiro, eu fiquei à deriva porque eu conhecia a palavra. E conhecendo a palavra, você não consegue deixar alguém te manipular que nem uma massa de manobra. Não tem como. Sabe por que essas pessoas da Universal elas são enganadas? Porque não conhecem a Bíblia. Quantas pessoas que eu encontro e falo, pastor, eles tomaram tudo. Minha mãe deu o carro, meu pai deu a casa. Eu falo, bem feito, seus mané. Mané são vocês. Se você ler a Bíblia, não existe igreja que vai te usurpar. Se você ler a Bíblia com sabedoria, não existe manipulação sobre você. Não tem como. Se alguém te abusou na religião, a culpa é sua. Por quê? Porque você não leu a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você fala, epa, para, nada, sai fora. E olha que eu nem orava em línguas, eu nem fluía nos dons. Speak life, palavra de conhecimento, sabedoria, nunca sabia que era isso. Muito poder sem nenhuma escritura é continuar errando. Muita escritura sem poder é continuar errando. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. É o crente perneta. Você sabia que a igreja de hoje é a igreja de saci? Tudo saci. Porque a igreja tradicional pula numa perna só, que é a Bíblia. A igreja pentecostal pula numa perna só, que é o poder. Só que os dois uma hora cansa e cai. Por quê? Porque você precisa ter as duas pernas. Escritura e poder, escritura e poder, escritura e poder. Com a escritura e com o poder você fica no espírito de equilíbrio. Com a escritura e poder você flui nos dons, sem ser alienado, sem ser fanático. Terceiro fundamento, entenda, primeiro, ore no espírito, depois no entendimento. Segundo, se renovem no espírito do vosso entendimento. Terceiro, não é proibido. 1 Coríntios 14:39 diz, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Eu sei da igreja que eu vim. Eu já sei de pastores que me proibiram de orar em línguas, só que não podiam. Por quê? Porque não pode. Quem é o incircunciso? Quem é o maluco que tem... O cara tem coragem de proibir alguém de orar em línguas. Esse texto falando assim, não proibais. Ei, você não pode. Um dia o meu primo, muito experiente, a gente é 40 primos, e meu primo número 2, eu sou o 40º, sou o número 40. Aí ele é o número 2. Tem um mais velho, daí vem ele. Então, estamos falando aqui de um cara quase 60 anos e eu. Ele me chamou e falou, Cal, eu preciso ser mentoreado por você. Preciso da tua ajuda. Vamos uma vez por mês se encontrar. Vem aqui em casa. Na segunda vez que eu fui lá, ele estava muito angustiado. Ele estava muito abatido, estava difícil e tal. E depois da mentoria, eu falei, deixa eu orar por você. Quando eu comecei a orar, peguei na mão dele e comecei. Lá cataraçô, carabacei, catataraçô, arabataracataraçô. De repente ele soltou da minha mão e falou, para, pode parar. Eu falei, para o quê? Não, para de orar isso aí. Eu falei, não, mas quem que é você para falar para mim parar? Acho que você está enganado, irmão. Você está bem enganado. Você não é ninguém. A Bíblia me permite orar em línguas. Ela diz, não proibais. Você não pode me proibir. Não, aonde que está escrito? Fui lá, abri meu celular, coloquei para ele 1 Coríntios 14:39. Não proibais. Nunca mais me chamou. Meu primão, me chama, tá bom?
Mesmo que você ainda não flui no Espírito, eu sei que você é homem de Deus. Mas me chama. Você precisa ter um batismo com o Espírito Santo. Você precisa ter um batismo com o Espírito Santo. Acabar com a justiça própria. Acabar com o teu esforço próprio. Então, 3 fundamentos. E agora, eu quero que você entenda 3 maneiras de você orar em línguas. Lembra que eu estou orando em línguas, tá? Estou falando de línguas. Línguas é um dom de 9. Tem mais 9. Isso, se for, ainda existem os dons operacionais, ministeriais e os dons espirituais, tá? Então lembre que oração em línguas é um dom espiritual, não é um dom ministerial e não é um dom operacional, tá? É um dom espiritual. Esse dom espiritual está lá em 1 Coríntios 8:11. 1 Coríntios 8:11 diz: procurai com zelo os melhores dons. Então, primeiro ponto, oração em línguas, você pode orar em diferentes idiomas. Isso foi o que aconteceu em Atos 2. Isso é o que a igreja tradicional não consegue ter uma clareza. Porque ela está correta quando ela fala, não, orar em línguas é que você vai orar em alemão e eu vou entender português. Não, mas isso é um tipo de oração em línguas. Porque existem línguas e variedades de línguas. Então oração em língua não é uma coisa, oração em línguas é uma variedade. E aqui tem 3 variedades que eu quero falar para você hoje. Primeira variedade, Atos 2:6 diz: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um se ouvia falar na sua própria língua. Olha que bacana, cara. Estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? Como ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto, Ásia e da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Primeira variedade de língua é que você pode sim chegar numa tribo indígena, falar em português e eles vão te entender no dialeto deles. Isso é sobrenatural, isso é real, isso pode acontecer. Aí tem a segunda variedade de línguas, que é ore com interpretação. E aqui que a igreja tradicional ela insiste em dizer que é se cale na igreja. Então na igreja eles proíbem, ninguém pode orar em línguas alto. Por quê? Porque está escrito aqui, ó, tem que orar 2, no máximo 3. Só que eles não dissociam que é quando a palavra é para a igreja. Quando existe uma palavra de edificação para o coletivo, Paulo está dizendo que ore 2, quando muito 3, e que os outros se calem. Por quê? Porque aqui a edificação dessa variedade de língua não é para si mesmo, é para a igreja. Então não tem como a igreja entender uma coisa que ninguém cala a boca e fica orando junto. Só que entenda, aqui tem uma diferencinha. Essa aqui é a edificação coletiva, não é individual. E aí está em 1 Coríntios 14:26, que diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação. Olha que legal. Aquele traz outra língua. E ainda outro, interpretação. Essa variedade de língua que a gente tem que crescer nesse entendimento. Um ele traz língua e o outro interpreta. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, quando muito 3, isso sucessivamente. E haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, olha que legal, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e para com Deus. Olha que interessante. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, mas falando consigo mesmo. Como que eu posso ficar calado e falando? Porque eu preciso entender que eu estou orando em línguas para mim, não para o outro. Nós estamos num ambiente coletivo, orando para si, não para a igreja, não para o outro. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se porém vier revelação, e outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para que todos aprendam a serem consolados. E aí aqui é interessante, sabe aquela igreja da garagem? Aquela portinha, que
cabe 8 pessoas e tem um microfone e a tiazinha fica gritando, falando, profetizando, dando revelamento para todo mundo. Esse texto está falando aqui, ó, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Hoje, na igreja pentecostal, eles têm medo que você julgue o profeta. Mas esse texto está falando aqui, os outros julguem. Sabe o que é julgamento? É opinião sobre. Os outros ponderem. Não engula com farofa. Não pegue uma revelação, que é um revelamento, fruto da pizza que a irmã comeu, e use isso para definir o seu futuro. Não. Eu conheço crentes que são psicodependentes. Eles precisam de igrejas assim, porque todo dia é que nem uma droga. Eles precisam de mais uma revelação. Ei, não seja manipulado. Uma profecia, ela existe para confirmar o que Deus já te falou. Não é para você saber nada novo. Imagine que você quer ir para São Paulo. Deus te falou para ir para São Paulo, só que você precisa de uma placa. Aí você olha e fala, pô, é aqui, havia a placa. A placa, ela confirma aquilo que já é. Não é uma coisa que, ó, é isso que o Senhor te diz, você vai casar com uma loira, você vai morar na China. Irmão, Deus não falou nada disso. Não tem nada a ver com a China. Julgue. Não coma com farofa. Ah, mas ele é um pai da nação, ele é um pai espiritual. Tanto faz. Seja 2, 3 e os outros julguem. Ai, Cal, você é arrogante. Cal, desça. Cal, você... Não, já me chamaram de arrogante. Eu já julguei uma profeta e quase saí no tapa com ela, porque eu falei, ei, aqui não. Não pra cima de mim. Não. Por quê? Porque julga a profecia. Não precisa julgar a pessoa, julga só o que ela está falando. E terceiro e último, aquele que ora em línguas a si mesmo se edifica. Olha que interessante isso aqui. Efésios 6,18 diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Não é para você ser um crente chato. Cada oportunidade que os amigos se unem, falam, vamos orar. Não, não é isso. É orar no Espírito. Orar no Espírito é continuar comendo churrasquinho orando em Espírito. Orar no Espírito é jogar a bola com seus amigos orando em Espírito. Você não precisa mandar ninguém parar. Oração em Espírito é uma oração em línguas. Olha que interessante aqui. Com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Tem um texto que diz, orai sem cessar. Um dia eu me perguntei, cara, é impossível orar sem cessar. Se a gente orar sem cessar, a gente para de viver. Eu paro de falar com meus filhos, eu paro de falar com minha esposa. Não tem como orar sem cessar. E aí eu fui entender que orar sem cessar tem um jeito. Orar em línguas. Por quê? Porque existe um outro texto que diz que quando nós oramos em espírito, a mente fica infrutífera. E aí olha que interessante. Uma vez eu conheci uma cientista inglesa. Em 2012 eu estudava no Bible College na África do Sul. E aí passou por um período uma cientista inglesa fazendo uma pesquisa na África do Sul e morou com a gente lá. E ela era ela trabalhava com psicanalista, não, cientista, ciência do cérebro, não, eu esqueci o nome. E ela estudava o cérebro. E aí ela fez uma pesquisa, entrevistou 2.000 pessoas que oravam em línguas. E aí ela colocava eletrodos e fazia as pessoas orar em línguas. Essa cientista, ela descobriu num estudo científico que somente quem ora em línguas tinha uma área do cérebro que era estimulado. Uma área cerebral onde ninguém estimula. Quando as pessoas oravam em línguas, essa área do cérebro ela era estimulada. Era incomum, era um ponto no cérebro incomum em todas as pessoas, onde uma pessoa comum, normal, ela não estimula essa parte cerebral. E aquilo ali mexeu muito comigo na época, porque eu falei, cara, tem mistério nisso aí. Quando a gente fala de orar a si mesmo e a si mesmo se edificar, eu tentava explicar para as pessoas como é que acontece, Cal. E eu cheguei na conclusão que o tradicional, o religioso, ele não consegue orar em línguas, sabe por quê? Porque só tem um jeito de você orar em línguas, é crendo. Quem não crê se sente um pateta orando em línguas. Quem duvida se sente um cafona orando em línguas. E eu quero te dizer aqui, ó, cada vez que você ora em línguas, o dia que você orar em línguas e entender o que está falando, duvide. Porque se você entender, já não há mistérios. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas, ora para com o Pai Celestial.
Aquele que ora em línguas ora para com Deus. Ele conhece mistérios, aquilo que está sendo falado. E aí eu comecei a entender que orar em línguas é interpretar sentimentos para Deus. Onde você não precisa mais orar por extenso, um parágrafo inteiro e traduzir numa lógica o que você está sentindo. Sabe quando você encontra tua esposa e aí os dois se olham e aquele olhar ali, ela já entendeu o que você falou? Isso é orar em línguas. Quando eu oro em línguas é como se uma palavra para Deus traduzisse uma frase inteira. E aí você não cansa de orar, por quê? Porque é como se você espremesse teu sentimento. E Deus, ele sabe se o seu sentimento hoje é alegria, se é frustração, se é fraqueza, se o seu sentimento é angústia. E aí você ora com o Espírito. E faça o teste. Eu te garanto que durante o tempo que você está orando em línguas você não sente nada. Mas isso muda completamente sua maneira de olhar para uma mulher. Muda completamente sua maneira de pensar sobre negócios. Isso muda completamente os motivos e as razões de oração que você vai orar. A Bíblia diz, parem com as vãs repetições. Aí, meu pai era xarope. Eu lembro que tinha um tempo que a gente orava com tique. Falava, Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor. Abençoa a família, Senhor. Abençoa, Senhor. E meu pai achava que vã repetição era usar muito Senhor. Então ele terminava a oração e falava assim, não fala tanto Senhor. Aí outro dia era obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Não fale muito obrigado. Porque ele achava que vãs repetições era usar a mesma palavra muitas vezes. Só que não é isso. Vãs repetições é você orar redundantemente. Senhor, muito obrigado por esse dia. Abençoa a minha família. Beleza. Deus conheceu o teu coração e o teu desejo de ser abençoado. Mas eu te digo, se você não orar essa oração, Deus vai abençoar igual a tua família. Sua oração não manipula Deus. Deus não está esperando ser manipulado por você, comovido pelas suas palavras. Não. Por isso que cuidado quando você chega num restaurante e ora pela comida. Eu fico pensando às vezes assim, cara, por que as pessoas oram pela comida? Senhor, muito obrigado por esse alimento. A gratidão que você carrega já é uma oração de retribuição. Você ora pelo alimento, mas não ora pela sobremesa. Você ora pelo alimento, mas não ora pela paçoquinha que você comeu 3 horas da tarde. E aí não foi Deus que foi fiel com a paçoquinha 3 horas da tarde? Então a gente é muito raso. Quando você chegar no restaurante, não ore pela comida, ore pelo garçom que está envolvido nesse processo. Ore pelo cara que colheu aquele alface lá no campo, na região metropolitana de Curitiba. Fala, Deus, eu não sei quem se envolveu para esse prato chegar na minha frente. Mas desde que essa comida saiu do campo até chegar aqui, cada envolvido, cada pessoa, Deus, eu declaro sobre esse restaurante, eu declaro sobre o dono desse restaurante. Aí você é específico. Aí um profeta chegou naquela casa. Entende que a gente tem que parar de orar o trivial, o óbvio. Isso é religião. A religião ora pelo óbvio. Abençoa, Senhor, obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, obrigado, Senhor. Brother. Só que a questão é que a gente não sabe o que orar, porque a gente não ora em espírito. Faça um teste. Cada vez que você for orar sozinho durante o tempo em casa, ore 5 minutos em línguas. Fica orando em línguas. Eita, carachô, catarababaraçô. Em 5 minutos você vai ter uma pauta de oração que você vai falar assim, como que eu fui chegar nesse nome? Como que eu fui chegar nessa causa? Como que eu fui lembrar disso aqui? E aí você começa a orar estrategicamente, assertivamente. Por quê? Porque as suas palavras têm poder, só que você tem que saber aonde direcionar as suas palavras, sobre o que direcionar as suas palavras. Quando a Bíblia fala assim mesmo se edifica, entenda, existe toda mente. O ser humano ele tem 2 mentes, a mente que pensa e a mente que sente. Quando você ora em entendimento, você ora com a mente que pensa. Quando você ora no espírito, você ora com a mente que sente, a mente que sente. Por isso que você... E aí é o ponto, mas não estou entendendo, Cal. Pois é, uma criança, quando ela é criança, antes de falar, o pai entende o que ela balbucia. Por quê? Porque o que ela está balbuciando, ou é de fome, ou é de dor, ou é de alegria. Só que ela faz ba, 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 ba. Você olha a tua criança e ridiculariza ela porque ela está fazendo sons com a boca? Não. Só que você sabe que atrás daquele som com a boca tem um sentimento.
Orar em línguas é justamente você entender que Deus, ele quer ouvir o teu sentimento. Teu sentimento, ele é honesto. Teu sentimento é puro. Teu sentimento é verdadeiro. Teu sentimento é onde o médico não medica, onde o bisturi não toca. Por isso que você precisa entender que oração em línguas é uma arma poderosa, sobrenatural, onde você vai acessar poderes ilimitados. Calma, mas eu não recebi ainda oração em línguas. É impossível. Todo crente em Jesus tem oração em línguas. A questão é que você não creu a tal ponto de usar isso. Por quê? Porque não orar em línguas revela incredulidade. Quem é incrédulo não ora em línguas, sendo crente. Religioso não consegue orar em línguas. Por quê? Porque para orar em línguas você precisa depositar a sua fé. Você precisa crer naquilo que você está sentindo. Você precisa crer naquilo que está saindo de dentro de você. Você precisa crer naquilo que os teus olhos eles enxergam quando você está de olhos fechados. Por isso que a gente tem que orar mais em línguas. Ora em línguas. Ora no meio do louvor. Ora no início de um culto. Ora durante um churrasco com os amigos. Fala, vamos orar um pouco em línguas. Só ora em línguas. Às vezes você termina de orar em línguas, você não precisa orar mais nada. Por quê? Porque está feito. Está em paz. Alegria. Então o que farei? Eu orarei com o Espírito, mas também com o entendimento. Quero te desafiar isso. Quero te desafiar a você entender que se você tem o Espírito Santo, você tem todos os dons dentro de você. Essa história de ficar pensando que o Espírito vai dar o dom conforme a necessidade, entenda, não é que o Espírito vai dar, é que o Espírito vai revelar, vai manifestar conforme a necessidade. Entenda que você já tem os 9 dons espirituais, você já tem os 7 dons operacionais e você já tem os 5 dons ministeriais. Sabia disso? Não, você não sabia porque ninguém fala isso. Inclusive os seminários falam o contrário. Falam que a uns ele trouxe para apóstolo, outro para profeta, outro evangelista. Então, ou você é um ou você é outro. Não. Você pode ser 5. A questão é que você precisa usar na medida da necessidade que você precisa dos 5. Deus não vai revelar e manifestar dons que você não usa, que você não... O dom ele existe frente a uma necessidade. Quanto mais você se expõe a necessidades, mais você vai entender o que é dom. Eu tenho o meu pastor, ele era sempre evangelista. A religião foi lá e falou, não, aqui ó, rotulou, você é evangelista. Evangelista, evangelista, evangelista. Resumindo, os anos passaram, a igreja dele emancipou, os caminhos mudaram. E hoje ele foi ungido apóstolo. E eu pergunto, como que ele é apóstolo se ele era evangelista? Porque eu creio que nós temos os 5 ministérios dentro de nós. Não, mas só Jesus teve. Não foi só Jesus. Antes da cruz, na geração dele, foi só ele. Porque na geração de Jesus, só ele tinha o Espírito Santo dentro dele. Antes da cruz, ninguém recebeu o poder para nascer de novo. Agora que eu e você, nós recebemos poder para sermos feitos filhos de Deus, nós temos em nós o Espírito do dom. Isso significa que você pode fluir em qualquer dom que você quiser. Você pode desenvolver o dom de presidir. Você pode desenvolver o dom de ensinar. Você pode desenvolver em você o dom de misericórdia. Ah, mas eu nunca fui orientado para pessoas. Não, não é isso. É que não é você, é o Espírito que está em você. O dom é do Espírito. Por isso não tente governar o Espírito. Deixa o Espírito te governar. Então, essa é a live de hoje. A live de hoje é você orar em línguas, entender que você vai operar, fluir em sinais, prodígios e maravilhas. Não porque você tem superpoderes em você, mas porque aquele que está em você tem todo o poder. Todo o poder. Você é um com ele. Você tem poder ilimitado. Você tem poder para abrir e para fechar. Você tem poder para calar. Você tem poder para falar. Você tem poder para liberar e para proibir ações de Satanás, das trevas. Sabe, existem lugares que você vai que você não entende o lugar. Você começa a ter sentimentos que você não identifica. Por que eu estou sentindo isso? Ora em línguas. Sabe, orar em línguas é irracional. Isso que é legal. Porque enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu posso estar orando em línguas. Você não precisa se concentrar. Você não precisa ficar pensando o que eu falo, o que eu não falo. Não, lá batara catara catara batacaracho. E catara bababara. E labá. Cara, o que eu faço para orar em línguas? Só começa a falar.
e colhe o resultado da tua fé. Veja no que aconteceu dentro de você, depois você duvida. Aquele que ora em línguas, ora em mistério. Não se preocupe em entender, você nunca vai entender. Alguém vai. Existe o dom de interpretação. Só que esse dom de interpretação é quando Deus usa você para falar com o coletivo. Tá certo, pessoal? Estamos aqui com 1 minuto e meio, final. Deixa eu entrar aqui nas perguntas. Tem um livro bem legal, O Falar em Línguas, de Luciano Subirá. Fica recomendado pela Manu. O que você entende por o Espírito intercede por nós com gemidos gemidos que não podem ser explicados? Neurocientista, isso aí. A moça que fez esse estudo era uma neurocientista, isso que eu queria falar. Nós sempre fazemos festa para pais e crianças aqui. Então, ressignifique as festas, dê sentido para as coisas. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu entendo que enquanto nós estamos vivendo, há um Espírito que intercede por nós. E esse Espírito é o Espírito de Deus sobre os filhos. É o Espírito do Pai com a igreja. Então, é isso aí. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Cal, você tem uma disciplina diária de oração? Não tenho. Eu só oro sempre com os meus filhos, a todo tempo. Eu disciplino os meus filhos a orarem sempre antes de dormir, orarem comigo em lugares públicos, orarem na frente das pessoas. Eu ensino os meus filhos a prática da oração para que eles não estranhem lá no futuro. Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente está de volta aqui com um novo calendário, novos convidados. Vai ser muito bom. Beijo.